Quando se fala sobre pai, logo vem à nossa mente uma das parábolas mais importantes de Jesus, a parábola do filho pródigo. Mas Jesus não tem só um filho, e não é só o filho pródigo, mas ali conta a história de uma família, conta a história de um pai e dois filhos, o filho pródigo, que gasta, que esbanja, e o filho mais velho, o filho primogênito. E para falar sobre a restituição da mentalidade de filho, eu quero finalizar com a história do filho mais velho. Porque se nós observarmos, a maioria das pessoas na igreja possui uma mentalidade de filho mais velho. E se você quer tomar posse da bênção de Deus, se você quer a herança de Deus, você precisa de uma mentalidade de filho e não de escravo. Diga, uma mentalidade de filho e não de escravo. O filho mais velho disse ao pai: há tantos anos que te sirvo. Ou seja, há tantos anos que eu sou teu escravo. Mas o pai, quando se dirige ao filho mais velho, disse: meu filho, que quer dizer filho, criança, menino. O pai o via como um filho, mas o rapaz sentia-se um mero escravo. Quando pegamos o texto no original, nós vemos que o filho mais velho, ele usa uma palavra para dizer que serve como um escravo. Ou seja, ele está trabalhando como um escravo, ele pensa como um escravo. Mas ao mesmo tempo que o filho fala e usa uma palavra que quer dizer escravo, que trabalha como escravo, o tempo todo o pai o trata e usa uma palavra no original que quer dizer filho, criança, menino. O tempo todo o filho mais velho se sente um escravo, e ele pensa como escravo, ele se comporta como escravo, e o pai, o tempo todo, o trata como um menino, como uma criança, como filho. Não importa a mentalidade que você tenha, não importa como você está pensando, como você está se sentindo, como você está se comportando, Deus sempre te trata, e Deus sempre fala comigo e com você como filho. E eu gostaria de ressaltar só mais uma vez: o maior título que Jesus recebeu foi o de filho. Ele dizia: eu sou o filho do homem. Filho, com letra maiúscula. Toda vez que você vê na Bíblia filho com letra maiúscula, está falando de Jesus, está falando do Deus Filho. E quando está escrito filho com letra minúscula, está falando de nós. O maior título que Jesus recebeu foi o de filho, porque ele revela um caráter, uma atitude de obediência, de fidelidade, de amor, de relacionamento íntimo com o Pai. E nós temos que buscar e temos que sempre ressaltar este título, que deve estar acima do de ser cristão, evangélico, pentecostal, obreiro, pastor, apóstolo. O maior título que você tem é o de filho. Diga: eu sou um filho. Nós também recebemos o título de filhos. E você pode conferir isso no livro de João, capítulo 1, versículo 12. E no livro de Lucas 3, 38. E em muitos outros textos bíblicos, em textos sagrados. E o que eu pretendo com essa mensagem de restituição da mentalidade de filho é fazer uma comparação. Façamos uma comparação, um paralelo. De um lado vamos ver o relacionamento de pai e filho, e do outro lado, de senhor e escravo. E eu quero que você analise, venha refletir, e venha se autoanalisar para ver se você não está se comportando como um escravo. Porque nós somos filhos. Diga: eu sou filho de Deus. E o primeiro ponto, são apenas 7, e o primeiro é: o amor do pai pelo filho é sempre incondicional. Um texto de referência, João 8:35.
Então, o relacionamento de pai e filho, o amor do pai pelo filho, sempre é incondicional. Diga, um amor incondicional. Não importa como você está, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, não importa, nada importa. No relacionamento de pai e filho, o amor é sempre incondicional. Você não precisa ser, você não precisa fazer, você não precisa ter para ser amado por Deus. Você é filho e é amado e ponto. Deus te ama. E este amor é o amor mais simples, mais sincero, mais puro, mais verdadeiro. É incondicional. Você não precisa fazer nada. Você não precisa ter nada para Deus te amar. Já o amor do Senhor pelo escravo é profundamente condicional. Ele está condicionado ao que o servo, que o escravo faz. Se o Senhor, ele dá uma ordem, e o servo, ele obedece, e faz bem o seu trabalho, o Senhor ama o escravo. Se ele não obedece, e se ele não cumpre o seu trabalho, ele não ama. Será que quando você comete um erro, uma desobediência, ou Deus, com o seu espírito, testifica no seu espírito para você fazer algo e você não faz, seja porque você não quis, seja porque você não conseguiu, será que você deixa de sentir o amor de Deus? Se você parou de sentir o amor de Deus, é porque você está com uma mentalidade de escravo. Diga, Deus me ama. E este amor é incondicional. Já o amor do Senhor pelo escravo é profundamente condicional. Se ele não fizer, ele não é amado. Quantos estão entendendo? Eu sei que tem pessoas que quando não vêm na igreja, sentem um vazio. Eu não fui hoje na igreja porque eu não quis. Eu não fui hoje na igreja porque não deu, mas sente um vazio, um aperto no coração, uma falta de amor. Deus não te ama porque você vem à igreja. Deus te ama e ponto. Você não precisa vir à igreja para ser amado. Você vem à igreja para ser ensinado, para ser doutrinado, para viver em unidade, em irmandade, em comunhão. Para ser amado, não. Segundo ponto, o pai que ama o seu filho sempre procura corrigi-lo. Texto de referência, Hebreus 12:6. Diga, Deus me ama e me corrige. O pai que ama, corrige o seu filho. E nós vimos que o pai que ama corrige, e corrige do jeito certo. Sem humilhar, sem ter abusos emocionais ou físicos. Diga, Deus me ama, e o seu amor é incondicional, e porque Ele me ama, Ele me corrige. O Senhor, em vez de corrigir seu escravo em amor, ao contrário, executa um verdadeiro espancamento. Sempre tem um abuso emocional e um abuso físico. Palavras que são como facas que matam, e atitudes que são um verdadeiro abuso, que destrói a alma, que destrói o corpo. Por isso o pai corrige, e ele corrige porque ama, e ele corrige do jeito certo. Agora, o Senhor, Ele quando corrige, Ele sempre usa de violência. Sabe, tem pessoas que estão dizendo assim, essa doença terrível, terminal, foi Deus que enviou. Deus quer me ensinar alguma coisa. A Bíblia diz que Deus tomou o pecado e as doenças e levou embora. Como é que Deus coloca uma doença terrível em você? Como é que o nosso Pai que ama, e que corrige porque ama,
enviaria uma doença terrível para você. Não, isso é uma mentalidade de escravo. Ficamos doentes, ainda não temos a salvação plena, só teremos depois da morte e com a segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso vivemos em um mundo imperfeito, ficamos doentes por vários motivos: espírito de enfermidade, má alimentação, desgaste pelo tempo, a idade, acidentes, mas não porque Deus colocou. O pai que ama o seu filho sempre procura corrigi-lo. O pai se relaciona com o filho na perspectiva da graça. O que é graça? Deus se relaciona com os seus filhos na perspectiva, no princípio da graça. Ou seja, sempre naquilo que eu não mereço. Deus sempre se relaciona, Deus sempre fala comigo, e Deus sempre me abençoa. E todo o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, está baseado na graça, naquilo que nós não merecemos. Eu não tenho que fazer algo para merecer a atenção de Deus. Eu não preciso fazer algo para Deus me ouvir. Eu não preciso fazer algo para merecer a bênção de Deus. Tudo isso está relacionado à graça. Diga, a graça de Deus. Graça significa algo imerecível. Não é que eu merecia, eu não mereço, mas Deus tem para mim. Eu não mereço, mas Deus dá para mim. É graça. O pai se relaciona com o filho na perspectiva da graça. Sabe por que Deus dá ministérios e dons? Sabe por que Deus dá paz e prosperidade? Sabe por que Deus enriquece? Sabe por que Deus me livra do mal? Sabe por que Deus me guia? Tudo isso está na perspectiva, está no relacionamento do pai com o filho em graça. Já o Senhor abençoará seu escravo na exata medida de sua obediência. O que prevalece na relação senhor e escravo é a mentalidade salarial. As bênçãos funcionam como um justo pagamento pela obediência. No relacionamento pai e filho, no seu relacionamento Deus e você, filho, é sempre na graça. Mas quando a nossa mentalidade é uma mentalidade de escravo, como filho mais velho, filho primogênito, nós pensamos: eu tenho que fazer e trabalhar para ter um salário. Se eu não fizer, Deus não me abençoa. Como é que está a sua mente? Será que você precisa ser restituído na mente? Será que o diabo roubou a mentalidade de filho e de herdeiro e deixou uma mentalidade de escravo, de servo? Que é tudo baseado na troca, na obediência. Onde não tem amor e apenas punição ou um justo salário. Quarto ponto, na relação pai e filho, a obediência gera correção e também privações de algumas bênçãos, mas nunca do amor. Como nós vimos, Deus ama, e porque Ele ama, Ele corrige. E neste quarto ponto, a relação pai e filho, a desobediência gera correção. Quando eu desobedeço o pai me corrige. E essa correção, ela não me priva do relacionamento e do amor de Deus. Ela pode me privar de uma bênção, ou temporariamente de uma bênção. Mas a correção de Deus em relação à minha desobediência não tira o relacionamento de pai e filho, que é respaldado pelo amor incondicional e pela correção, pelo ensino. Se eu desobedeço a Deus, Deus vai me corrigir, e vai me corrigir com amor, e Ele pode até durante um período me privar de uma bênção, mas é simplesmente dentro do propósito de eu aprender e amadurecer.
e não de uma punição. É como um pai que dá o videogame para o filho, e o pai fala: olha filho, você vai poder jogar videogame, eu te dei o videogame, mas para você jogar o videogame, você tem que continuar estudando e tirando boas notas. E aí eu tiro uma nota ruim, aí o pai fala: olha, videogame é seu, eu te dei, e eu te dei porque eu te amo, meu amor é incondicional, você não fez nada para ganhar esse videogame, só que esse videogame está te atrapalhando, ele está te atrapalhando na escola, nas suas notas, então você vai ficar privado durante alguns períodos, durante algumas horas, durante algumas semanas do videogame, até que você recupere as suas notas, e depois que você recuperar as suas notas, você vai voltar a jogar videogame. Na relação senhor-escravo, o ato de desobediência não apenas gera privações de bênçãos, mas também do amor. E geralmente, por consequência, punições severas e até a morte. O quinto princípio: na relação pai e filho, o filho sempre obedecerá ao seu pai, movido por amor e respeito, temor. Quando nós temos uma mentalidade de filho de Deus, eu não obedeço a Deus simplesmente porque tenho medo de punições, mas eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus. Eu venho à casa de Deus, não é porque se eu não vier eu vou ser punido, mas eu venho porque eu amo estar na casa do Pai. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Na relação pai e filho, o filho sempre obedecerá ao seu pai, movido por amor e respeito, temor. Não por causa do medo e por causa das punições, porque isso é coisa de escravo, de senhor escravo. Já na relação senhor e escravo, o escravo sempre obedecerá por medo. A mentalidade de escravo vê Deus com um chicote na mão, e vê Deus como um senhor, e ele como um escravo. A mentalidade de filho vê sempre Deus com os braços abertos. Deixa eu te perguntar algo muito, muito importante. Você ama a Deus, e você respeita e teme a Deus, e você obedece a Deus e a palavra de Deus, por amor, respeito e temor? Ou por causa de medo? Porque se eu não obedecer, Deus vai pesar a mão. Porque se eu desobedecer, vai acontecer algo terrível com os meus filhos. Como é que está a sua mente? De escravo ou de filho? Hoje o propósito é que a mente seja de escravo a governador. Que haja uma libertação na sua mente. Que haja uma restituição na mentalidade, na forma de pensar e se relacionar com Deus. Da mesma forma que você se relaciona comigo, dá para ter uma ideia de como você se relaciona com Deus. E eu sei que da forma que você se relaciona comigo, é basicamente um espelho que reflete o seu relacionamento com seus pais. E a maioria das pessoas tem medo do pastor, porque tem uma mentalidade de escravo. E quando você demonstra que tem medo do pastor, você demonstra que tem uma mentalidade de escravo. E quando você demonstra que tem medo do pastor, isso significa que você também tem medo de Deus. Porque não é a forma que eu vejo uma pessoa, mas é como eu sou e como eu me comporto. Como eu fui tratado pelos meus pais, como eu me relaciono com o meu pastor, com os meus pastores, e como eu vejo Deus. Está tudo interligado. Se você tem medo dos seus pais, se você não consegue conversar com seus pais, não há diálogo. Se você tem medo do seu pastor, é só um termômetro para você medir a sua mentalidade com Deus. Eu não consigo me aproximar dos pastores, você não consegue se aproximar de Deus. Eu não consigo falar com os pastores, você não consegue falar com Deus. Eu tenho medo dos pastores, eu tenho medo de Deus. Vocês estão entendendo? Sexto ponto, na relação pai e filho, a intimidade. Diga comigo, na relação pai e filho, a intimidade.
eu posso falar, eu posso perguntar, eu posso questionar, eu posso ligar, eu posso falar pessoalmente, eu posso marcar um momento especial, um momento à parte, eu posso falar pelas redes sociais. Na relação pai e filho, há intimidade. Mas na relação senhor e escravo, não há intimidade, muito menos amizade. Eu sempre falo para os obreiros: olha, não vem pensar que eu sou seu amigo, eu sou o seu pastor amigo. É bem diferente. Eu não sou o seu amiguinho. Da mesma forma que um pai não pode ser amiguinho do filho, ele tem que ser um pai. Eu tenho que ser um pastor. E um pai, ele pode e ele deve ser um pai amigo, um pastor amigo. Deve haver intimidade. E eu sempre explico porque a nossa ideia de amigos está muito mais ligada para parceiros, para cúmplice. E quando a Bíblia diz amigo, é diferente do que nós pensamos e estamos acostumados dentro da nossa cultura, da nossa sociedade. Quando Jesus diz para os seus discípulos: vocês são meus amigos, nós somos amigos, Jesus, ele explica essa amizade. Ele está dizendo: olha, a partir de agora, nós somos amigos. Por quê? Porque o que o Pai fala para mim, eu falo para vocês. Há intimidade entre nós. Há intimidade. Intimidade não é simplesmente comer pão, ou pizza, ou churrasco, ou me chamar para as festas. Não, intimidade é ser transparente. Pastor, tudo bem, pastor? Tudo. Tá tudo bem, pastor, mas eu estou com um problema no meu casamento. Nós estamos pensando em nos separar. Separar por quê? Porque nós tivemos uma briga, discutimos, foi feio. E eu estou me sentindo um fracasso, não consigo resolver este problema. Lembra dos níveis de relacionamento? Quando chegamos no último nível, que é abrir o coração, que é falar sobre os sentimentos, não é só cumprimentar, não é só trazer uma ideia, um fato, uma informação. É quando chegamos a um nível mais profundo, em que abrimos o coração. Aí, somos amigos. Jesus estava abrindo o coração e estava dizendo: eu vou morrer, eu vou ao Pai, eu vou subir aos céus, eu vou voltar para o Pai. Jesus estava abrindo o coração. Isso é ser amigo. Ser amigo é ser transparente. Não há mais segredos. Há intimidade, há transparência. Na relação pai e filho, há intimidade. Diga: intimidade. 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 Ser transparente. Ser amigo. E precisamos treinar a transparência. Não podemos ser religiosos e contaminados. Mas na relação senhor e escravo não há intimidade, muito menos amizade. Sétimo ponto. Na relação pai e filho, a herança. Diga comigo: a herança. Já na relação senhor e escravo, o escravo sabe que nada possui, não é herdeiro, e que sempre deverá trabalhar para obter algo do seu senhor como pagamento por seu trabalho. É só no relacionamento pai e filho que somos herdeiros de Deus, que realmente somos herdeiros de Abraão e co-herdeiros em Cristo Jesus, e podemos entrar no reino e tomamos por herança essa terra e somos mais do que vencedores. Só os filhos são herdeiros. Os servos, os escravos recebem o seu salário, a sua recompensa. Deus não deixa nada. Deus não deixa herança para os escravos. Ele deixa para os filhos. A Bíblia, quando fala sobre unção e transferência de unção, sempre está ligado ao pai e filho, e à transferência e a herdar. Seja filhos naturais e filhos espirituais. Herança está ligado à família,
a se tornar filhos de Deus. Como lemos no começo, deixei a referência, nós não éramos filhos, mas Ele nos fez filhos, Ele nos adotou, e nos tornamos filhos. Mas você tem uma mentalidade de filho ou de escravo? Isso muda tudo na sua vida. Se você entender esses princípios, se autoanalisar e mudar a sua atitude, o seu comportamento, isso muda tudo. O problema é que nós não conseguimos entender o que é o amor incondicional. Nós só entendemos o amor condicional. Eu ganho presente no final do ano do Papai Noel, se eu for um bom menino. Esse não é Deus. Deus não te abençoa porque você é um bom menino. Deus te abençoa porque Ele é Pai. Nós não conseguimos entender o amor de Deus que é incondicional. Então eu não preciso fazer nada, eu não preciso ser nada para ser amado, não. Nós não conseguimos entender que o nosso relacionamento com Deus é todo respaldado pela graça. Não há nada neste mundo que eu possa fazer. Não há dinheiro nesse mundo que possa comprar a paternidade, a identidade de filho, e a bênção do Pai, e a herança de Deus. Ele simplesmente nos ama, e este amor é de forma incondicional, e Ele nos corrige porque ama, e o relacionamento é de pai para filho. Mas eu vejo tantas pessoas dentro da igreja como escravos, trabalhando como escravos, vivendo como escravos, tratando os irmãos como escravos. Diga: eu sou filho de Deus.